E a paz do nosso Senhor Jesus Cristo encontre morada em nossos corações. Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as imperfeições, os defeitos dos maus médiuns. E no próximo vídeo, nós iremos falar sobre as qualidades dos bons médiuns. Por que é importante falar desse assunto? É importante porque nós precisamos criar ali uma visão, desenvolver uma visão mais crítica sobre tudo que vem do mundo espiritual e também analisando o instrumento mediúnico e são os médiuns. Nós precisamos apurar aí a nossa visão e precisamos aprender a avaliar tudo que vem do mundo espiritual. Kardec ali no livro dos médiuns, no capítulo 16, no item 196, ele irá relacionar algumas imperfeições dos maus médiuns. É lógico, e as imperfeições dos maus médiuns são todas as imperfeições do espírito humano, Mas quando Kardec ali relaciona essas imperfeições, são dos médiuns e não tem a humildade de observar os seus defeitos, de procurar corrigir, de procurar se tornar pessoas melhores. E não, o médium não se preocupa com isso. Então o médium vai alimentando as suas imperfeições e os espíritos estão do outro lado da vida e nada mais são as almas dos homens. Nós não cansamos de repetir isso, os espíritos são as almas dos homens. E os espíritos do outro lado, espíritos muito inteligentes, muito astutos, vai ali e vai envolver esses médiuns dentro do campo das imperfeições do médium. Então, nós já vamos começar falando dos médiuns fascinados. O que é um médium fascinado? Os espíritos, como estávamos dizendo, tem espíritos que têm muitos conhecimentos do campo aí, do campo da filosófico, do campo histórico e da humanidade, das ciências aí humanas, mas são espíritos ainda imperfeitos, espíritos que mantêm as suas teorias, os seus sistemas, as suas ideias, São espíritos sistemáticos, espíritos ali presunçosos que querem impor as suas ideias. Esses espíritos utilizam os médiuns, aqueles médiuns que possuem também esses desejos e possuem as suas ideias em determinados campos, e aí esses espíritos fascinam esses médiuns, trazendo teorias absurdas, trazendo ali sistemas absurdos, mistura com algumas verdades, mas ali mistura muitos erros, E o médium fica fascinado com aquilo e acaba publicando livros, criando confusão, criando perturbação aí na disseminação da verdade. Então os médiuns fascinados é um grande, vamos falar assim, um grande problema para a disseminação da verdade e no mundo. O médium fica cego, ele não quer ver. Mesmo mostrando para o médium que aquilo é absurdo, às vezes o espírito vai trazendo as teorias e vai contra aí o raciocínio mais lógico, o bom senso aí no mundo. E o médium não quer saber, o médium ele se afasta até das pessoas que for fazer uma crítica ali, não uma crítica, é uma crítica, um base, um fundamento, e o médium não quer ouvir, São médios fascinados. Quantos médios não tem assim? Médios fascinados, médios que não avalia ali o que vem do mundo espiritual, ao contrário, dá vazão a isso, porque o médium também pensa assim, tem as mesmas ideias, aí o espírito vai trazendo essas teorias absurdas. Durante os últimos anos, aí, o século XX e agora século XXI,
Muitos espíritos trouxeram ali teorias dentro do campo da doutrina hindu, é uma doutrina muito rica, né? Então os espíritos trouxeram esses ensinamentos do hinduísmo e ali misturou verdades com algumas utopias e muitos médios foram fascinados com isso, né? Também da cultura afro, uma cultura muito rica, né? Trazendo ali na linguagem da cultura afro, e as pessoas, os médiuns, né, não avaliam, né? Então acha que tudo é verdade. E os espíritos são maliciosos, né? Ou seja, mistura verdade com erros, e os médiuns acabam aceitando, né, todas essas teorias, esses sistemas absurdos, né? É, Existem também aqueles médios e Kardec classificou como médiums subjugados. O que são médios subjugados, né? Os espíritos eles vão dominando os médios, né, dentro do campo da fascinação, como nós falamos, mas vai dominando ainda mais dentro do campo da questão fluídica, dos desejos ali do médium, no campo dos fluidos, das ideias do médium, acaba dominando o médium e obrigando o médium até escrever, falar contra a sua vontade. Quantos médios não estão aí subjugados, né? E chega no extremo, né? Como foi publicado até de um irmão, de um médium, um livro, ele disse, ele foi obrigado a psicografar aquele livro, disse que o espírito pegou ele à força para que ele pudesse ali trazer aquelas ideias, né? E o médium fala isso como se fosse, né, um grande bem, né, outra vantagem, né, sobre isso. Ou seja, o médium está subjugado, porque o espírito, nenhum bom espírito, nenhum espírito nobre vai obrigar ninguém a fazer nada. Né? Os espíritos nobres, mesmo a gente tendo tarefas a desempenhar e quando chega e a gente encarna e ganha maturidade, eles nos perguntam se a gente aceita o trabalho, né? Um espírito e obriga o médium a fazer, impõe e subjuga o médium, né? E coloca ali o médium, né, ali dentro de uma condição de fazer obrigado, não é um espírito bom, né? Então, quantos médios não estão subjugados aí, fazendo as coisas contra a sua vontade, né? E acham e está tudo bem, né? E publica essas obras, né? Esse irmão mesmo, e ele coloca ali, explicando no prefácio do livro, que o Espírito foi e obrigou ele ali a digitar ele livro ali, né? A psicografar aquele livro, e ele conta na maior naturalidade, como se isso fosse normal, fosse bom, né? Ou seja, um livro desse, uma obra dessa e veio forçada, com certeza tem muitos erros, né? Ali saiu através da ignorância, das imperfeições, né? Então, esse é o médio subjugados. Existe os médios levianos também. Os médios levianos são aqueles médios que utilizam as suas faculdades para coisas fúteis, né? Coisas banais. Né? A gente pega livros e são psicografados por esses médios levianos ali com palavrões, com piadas de baixo alão, né? Piada, palavras bem chulas, palavras baixas, né? Então, são espíritos, com certeza do outro lado leviano, e o médium também é leviano por transcrever, por psicografar essas coisas mais absurdas dentro de uma leviandade, criando aí atrasos, né, para a aculturação, para o crescimento aí
dos espíritos na humanidade, né? E são considerados então médios levianos. Quantos médios não tem? Livros, e a gente vai ler esses livros ali, piadas sem graça, piada com muita malícia, né? Palavras até, como eu disse, né? Palavras muito chulas, muito baixas, né? E tem público para isso, né? E não falta público aí na humanidade, pois o mundo é um mundo de provas e expiações. Mas a gente está falando para as pessoas realmente irem se esclarecer e irem ter um nível de cultura maior, né? Então esses médios com certeza não servem à luz, servem às trevas, né? Existem médiums também, e Kardec vai classificar ali como médios presunçosos, né? O que são esses médios presunçosos? A própria palavra, né, já denota aí, né, o sentido, né? São aqueles médios e acham, e tudo que vem através da sua mediunidade, do seu canal mediúnico, são espíritos superiores. Então ele só dá passagem a espíritos superiores. Por mais absurdos e tá ali, o espírito traz essas ideias absurdas, o médium acha e se veio através dele é espírito superior. É uma variedade ali do médium fascinado, né? O médium presunçoso, o orgulho, as vaidades está muito presente ali, ele não consegue enxergar, né? Então só tem valor e vem através da mediunidade dele. Se outros trazem ali mensagens do mundo espiritual, não tem valor. Então, e tem valor e veio através da mediunidade deles. São médios presunçosos e a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de médium. Existe médiums também, e Kardec ali vai classificar um médios mercenário. E a palavra já denota também o seu sentido, né? E tem muito hoje na atualidade, né? Kardec ali, ele e os bons espíritos combateu isso muito bem, falou, e a mediunidade, né? Dai de graça e de graça recebeste, né? O princípio evangélico, o princípio que Jesus nos deixou. Quando se obra pela mediunidade, né? Isso, a doutrina espírita, ela é outra, né? Os espíritos, os superiores, os bons espíritos deixaram muito claro: o médium não pode obrar pela sua mediunidade. E o que a gente vê mais hoje e no século XXI, né, e não aconteceu no século XX, né, mas aqui no Brasil, principalmente agora no século XXI, são médios obrando pela sua mediunidade. E aí tem vários pretextos, o médium vai achar vários pretextos para obrar, né? E não, tem que manter a casa, tem que manter isso, tem que manter aquilo outro, né? Mas a doutrina, e fique bem claro, a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, os nobres espíritos, é contra isso. Se o médium estiver cobrando, né, ele está fora dos princípios e os bons espíritos deixaram para nós. De graça recebeste, de graça vai doar, vai dar de si mesmo, né? Então, o princípio evangélico. A gente não obra. Se o médium estiver obrando, ele está fora dos princípios dos bons espíritos, né? Então, o médium mercenário é esse. Mas existe também o médium ambicioso. Às vezes ele não obra dinheiro, mas ele se aparecer, ele leva vantagem, né? E aí a gente precisa ter muito cuidado também. Às vezes o médium se aparecer com a sua mediunidade, ele não obra dinheiro, mas ele é atenção, ele é notoriedade, né? Ele ganhar status, né? Com a sua mediunidade. Então, médios assim, a gente também precisa se afastar, porque ali os espíritos que vão estar utilizando esse tipo de médium, com certeza não vão ser os bons espíritos, né? E os bons espíritos não compartilham um erro, eles não partilham um erro, né? Os bons espíritos se afastam desse tipo de médios, vaidosos, médios que querem se aparecer, né? Então são os médios, Kardec chamou de ambiciosos. E existe outro tipo de médium também, ele chamou de médios de má fé. E a gente vê
principalmente na atualidade, quantos médiuns de má fé. O médium de má fé, aqueles médiuns, ele tem sim a faculdade mediúnica, mas eles inventam outras para ambicionar, né? E ali uma variedade dos médiuns ambiciosos, para ambicionar status, né? Dinheiro, né? E notoriedade, né? Então nós temos que tomar muito cuidado. Recentemente, né, apareceu aí nos anais da mídia e da televisão um médium, e ali ele tinha a faculdade de psicografia, né, mas ali ele simulava, né, ali onde nós já estudamos, é muito raro o médium flexível, o médium positivo, e traz as mensagens ali daqueles que desencarnaram, dos nossos parentes, e trazia ali vários detalhes, né? Quando o médium é assim, é muito raro. E esse médium usava de má fé, né? Olhia as informações nas redes sociais das pessoas e colocavam ali no papel detalhes para convencer as pessoas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Primeiro temos que entender o fenômeno. Se o médium está trazendo muitas cartas, né, de parentes nossos, de conhecidos, com riquezas de detalhes, de informações, temos que prestar atenção, porque médium assim é muito raro. Nós devemos acompanhar a vida desse médium, ver a sua retidão, a sua moral, porque nenhum espírito superior e nenhuma não vai ter permissão, né? O médium não vai ter permissão, porque tem todo um trabalho ali para ter essas revelações, né? E a gente tem que acompanhar a vida desse médium. Primeiro, ele tem que ter a faculdade realmente. E segundo, a permissão, e tem toda uma organização para isso acontecer, né? E aí a gente vai falar no próximo vídeo, e a gente vai entender o que é um médium seguro, e passa essa segurança realmente pela sua conduta, pelo seu caráter, pelos espíritos que se manifestam através desses médios. Não é pelo nome dos espíritos, é pela profundidade das ideias ali, das obras, né? Esse médium vai ali estar trazendo através da psicografia a sua conduta enquanto pessoa, né? Então nós temos que avaliar. Existem muitos médiuns aí de má fé e ficam utilizando a sua mediunidade, às vezes tem a mediunidade mesmo, mas inventa outras para ganhar notoriedade, né? Pois aqueles que não têm mediunidade a gente nem pode chamar de médium de má fé. Aí são os charlatões mesmo, são aqueles enganadores, né? E tem muitos assim também. Então são algumas imperfeições, né? De alguns médiuns aí, para que a gente possa avaliar, né? Só para a gente fechar aí essas observações, né? Na doutrina dos espíritos, a gente o espírito que chega ali através, dando nomes, a forma que o espírito ali se apresenta, nada disso é prioritário na avaliação. A gente vai avaliar o conteúdo, e o espírito está trazendo realmente, se aquilo é algo bom, ou se é algo que denota ali ainda ignorância daquele espírito. Se a linguagem dele é uma linguagem igualitária, uma linguagem universal, uma linguagem, né, para agregar, é uma linguagem sectarista, uma linguagem de desunião, de confusão, né? É uma linguagem tendenciosa. Então a gente avalia tudo, né? Não que os espíritos inferiores não tem algo para ensinar. Tem sim, porque nós somos inferiores, né, todos nós, e nós aprendemos uns com os outros. Mas o que estamos falando aí é quando um espírito inferior é se passar por um espírito superior, né? Então aí onde a gente deve analisar, esses espíritos vêm um ar de superioridade, né? Querendo ser superior à humanidade, querendo estar acima da humanidade. São espíritos, a maioria das vezes, presos
E as leis de reencarnações aqui nos mundos de provas e expiações são espíritos que têm imperfeições como nós, né? E aí eles veem um ar de superior, né? E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Saber analisar, ter esses olhos de ver, né? Como Jesus falava, né? Os ouvidos de ouvir, né? Para que a gente possa avaliar. Nós estamos aqui chegando ao fim desse vídeo, né? No próximo vídeo nós vamos falar sobre as qualidades dos bons médiuns, né? E daí em diante nós vamos entrar em outros assuntos, né? Aqueles que não se inscreveram ainda aí no canal e possam se inscrever para que esse vídeo possa chegar a mais corações, a mais mentes, né? Possa divulgar muito bem esses vídeos, né? Dê um like aí também, um gostei, isso nos ajuda também aí no canal, né? E um grande abraço no coração de todos, que Jesus nos abençoe.